E hoje eu quero fazer uma resenha dessa revista que recentemente eu terminei de ler, Dieta Espiritual. Foi escrita pelo pastor Arival Dias Casimiro, é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo. Eu não costumo fazer resenha de revistas, né? Eu leio revistas de escola dominical, revistas bíblicas aqui, algumas numa quantidade razoável. Eu não costumo fazer resenha delas, mas essa aqui eu achei muito interessante, tem muitas lições práticas, então eu acho que pode ajudar aí você a entender um pouco mais de alguns assuntos bem interessantes. Ela vai tratar a respeito justamente do que o nome diz, uma dieta espiritual. Como você se alimentar espiritualmente, como você fazer exercícios espirituais para aumentar aí a sua eficácia espiritual, vamos dizer assim. Primeiramente, um alerta, não confunda com um livro de mesmo nome, chamado Dieta Espiritual, não tem nada a ver. Eu até esqueci o nome do autor do outro livro, mas lá ele vai tratar de outra coisa. Aqui é mais focado ao que está na Bíblia, e lá é mais focado ao que está em alguns estudos relacionados a alguns problemas emocionais. Então vamos lá. Ele vai tratar aqui, logo no começo, ele vai falar que na vida comum aí a gente precisa se alimentar bem e praticar exercícios para que a gente tenha uma vida, fisicamente falando, uma vida saudável. E ele fala que a gente tem que usar essas mesmas estratégias para também ter uma vida espiritual saudável, ou seja, se alimentar bem e praticar exercícios. E aí ele vai começar falando de 5 dietas, no caso, espirituais, que seriam a oração, o estudo da palavra, adoração, serviço e mordomia. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Talvez depois eu faça um outro vídeo falando sobre os exercícios. O livro ele fala o seguinte, que a dieta espiritual ela deve ser balanceada, justamente com esses 5 alimentos que eu falei. Oração, estudo bíblico, adoração, serviço e mordomia. A adoração envolve a vida do adorador e não apenas o momento do culto. O culto é a vida do cristão. Isso é aquele alerta para as pessoas que querem ser crentes só no domingo dentro da igreja. Ele fala que não, a adoração é 24 horas por dia, é sua vida. Tipos de adoração ele vai tratar no livro. Ele vai falar sobre adoração individual, doméstica e comunitária. A igreja não é uma empresa de prestação de serviços. Muitos membros agem como consumidores que têm necessidade que precisam ser atendidas. Por que ele está falando isso? Porque na verdade você vai para a igreja para servir e não para ser servido. O servo de Cristo enfrenta 3 tentações bem reais e sutis. Primeira, ser autossuficiente e autoconfiante, ser espetacular, ter uma mentalidade de celebridade e 3, ser poderoso, estar no controle. E como isso são tentações, você tem que evitar e resistir a isso. Começando a primeira lição, ele vai falar sobre adoração, então ele vai dizer o seguinte, que devemos orar porque é um mandamento, é uma necessidade, é um privilégio e é um meio de graça ou de sermos abençoados espiritualmente. Esse é o primeiro alimento. Depois, na segunda lição, nem anotei nada, ele vai falar a respeito do estudo da palavra. A gente acredita que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e ali você tem que se alimentar diariamente da leitura da palavra, porque é Deus falando com você. Então isso não precisa nem de maiores explicações. Lição 3 vai falar sobre a adoração. Ele fala que o objetivo da adoração é agradar a Deus. Muita gente pensa que a adoração é agradar a Ele próprio. Isso é antibíblico. Isso está errado. A adoração é para agradar a Deus e a adoração deve ser feita conforme Deus determina que seja feita. A lição 4 vai falar a respeito de serviço. Ele fala que nós precisamos desconfiar de nós mesmos, das nossas, entre aspas, boas intenções, pois elas muitas vezes camuflam intenções egoístas. Depois ele vai falar que o que motiva o serviço no reino de Deus é a cooperação e não a competição. A gente vê isso demais aí. Muita gente querendo competir, quem vai prestar um melhor serviço ali dentro do reino de Deus. E não, o serviço deve ser visto como uma cooperação. Lição 5 e última, na questão de alimentos, ele vai falar sobre mordomia. Ele fala que todo cristão, também chamado de mordomo, deve se preocupar em fazer a tarefa que lhe foi designada por Deus com muito empenho e sabedoria. O mordomo infiel e mau é o que não faz nada para desenvolver o seu talento. Depois ele vai dizer que Deus dá a ordem para cada cristão.
ser fiel. Devemos ser fiéis no relacionamento com Deus, fiéis à sã doutrina, fiéis nos votos feitos e na mordomia. Aqui tem uma observação interessante com relação aos votos feitos. Muita gente passa despercebido com relação a isso, mas na hora do batismo você está fazendo um voto para com Deus. Na hora da profissão de fé, na hora do casamento, da ordenação como oficiais da igreja, etc. Ali você está fazendo um voto com relação a Deus. Então, cumpra o seu voto. Isso é essencial. E Deus nos confia a vida, o corpo, o tempo, as oportunidades, o trabalho, os relacionamentos e os bens materiais. Somos apenas administradores e Deus exige fidelidade para com todas essas coisas que Ele nos dá aí para nós sermos mordomos. Eu acho muito legal, achei muito legal, muito prático os ensinamentos aqui nessa revista. Vocês devem ter visto aí, ela é bem fininha, né? Rapidinho você termina de ler isso aqui. Várias referências a vários versículos aqui que embasam cada uma dessas lições. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, alimento do serviço. Vamos ver se dá para enxergar. O elemento do serviço. Aqui você tem os versículos de referência e aí você tem a lição aqui, ó, por exemplo, só um pouquinho, né? E com as anotações, com a conclusão e tudo mais. Forte abraço, bom domingo a todos, boa semana que se inicia e até a próxima.